que é o módulo de comunicação. Hoje a aula vai ser sobre os sinais analógicos e digitais presentes. Então, primeiro eu vou falar sobre o sinal digital. Primeiro a sua definição, puramente dita, né? É um sinal definido por valores inteiros predefinidos, que geralmente tem sua amplitude discretas pelo tempo. Basicamente, como vocês podem ver aqui, esse aqui é o sinal digital mais puramente que a gente chama, que é o binário. Então, de 0 a 5 volts, ou ele está em alta ou ele está em baixo. Então, sinais binários, geralmente, por exemplo, são sinais digitais. Ou ele está ligado ou desligado, do jeito mais simples possível. Essa é a definição dele. Como funciona? Basicamente, ele como seria um interruptor, em que ou ele está ligado ou desligado. Mas basicamente ele pode ser definido em algo binário como 0, 1, um LED ligado ou desligado, mas também ele pode ser utilizado para comunicação de sinais, por exemplo, sinal de televisão. Basicamente, quando você manda uma onda, ao invés de ser uma onda senoidal bonitinha, faz esse caminho, mas para frente tem um slide que explica um pouco melhor isso, ele pega o percurso, então o tempo, o caminho que ele fica, ele deriva e transforma numa reta de pulsos. Então aqui, por exemplo, a senoidal é transformada em vários pulsos de ligado e desligado. Então, muitas vezes assim se comunica a partir do momento que você tem um sinal digital, você consegue comunicar por sinais predefinidos. Então, você tem a predefinição que vai chegar uma onda de tal formato e a partir dela você consegue definir sinais digitais. Sinais digitais, essa é a grande diferença. Ele é algo que a gente liga entre se está chegando ou não está chegando e não um valor variável. Então, basicamente, ele é definido por valores já pré-definidos. Um exemplo dele é um simples botão, que quando o interruptor, quando você liga 1 e quando desliga é 0, isso é um sinal digital. No caso do carro, que a gente utiliza o sensor indutivo, que a gente utiliza para medir a velocidade, toda vez que ele passa em alguma coisa de metal, ele dá sinal 1, quer dizer que passou, e quando não passa, fica 0. A partir desse movimento, a gente faz um cálculo e consegue ver a velocidade do carro. O capacitivo é a mesma coisa, que a gente utilizava antigamente no tanque de plástico para realizar a medição do combustível. Se ele tivesse combustível, ele dava um sinal 1, e se ele tivesse 0, ele dava um sinal 0. E sensores de presenças, no caso, esse sensor de presença é que ele tem alguma coisa na frente dele ou não tem. Então ele é definido. Se tiver alguma coisa, ele vai para o sinal 1, se não tiver, ele vai para o sinal 0. O outro tipo de sinal é o sinal analógico. Ele basicamente é um sinal que pode assumir infinitos valores dentro do intervalo de tempo. E ele é uma função contínua em relação ao tempo. Então, basicamente, é isso aqui. Você tem uma linha de 0 a 5 volts e no tempo ele pode tomar o valor que ele quiser. Ele não é pré-definido. Isso aqui serve para quê? Você pode mandar qualquer faixa de sinal. É claro, por ser um valor que não é pré-definido antes, ele não é tão confiável e seguro como o digital. Então, você não tem uma garantia menor de qualidade e de certeza que o que você está enviando vai ser o mesmo que vai ser recebido pela outra antena. Ele basicamente funciona pela oscilação do sinal por intervalos. Então, você tem um intervalo de 0 a 10, que ele vai receber um dado, então você pode receber tanto de 1, 2, 3 até 3,5, 4,1, e ele geralmente é representado por uma onda senoidal pura. Essa onda é que leva o valor representante dele. Um exemplo é o termopar. Como funciona o termopar? E basicamente você vai ele tem uma faixa que ele trabalha entre 0 e 90 graus, eu acho, aproximadamente, e você, dependendo do valor de tensão que ele enviar, ele registra uma tensão. Então, basicamente, se tiver 20 graus, a tensão que ele vai mandar para o registrador é de 2,1 volts. Se tiver 30 graus, é de 2,3. A partir desses vários intervalos, cada intervalo de tensão equivale a uma temperatura. Por exemplo, o sensor de linha de freio, quanto mais força você fizer nele, maior vai ser a tensão dele. Então, se tiver 2,1, ele vai ser uma força de 10, por exemplo. Se tiver 4,5, é uma força de 30. Não é algo relacionado a só se está com força ou não está com força. Ele é algo relacionado ao valor dessa força em si. Nosso circuito do RPM também, que a gente mede o RPM em si. O RPM chega a impulsos e a gente transforma ele em um sinal analógico.
O sensor de presença derivado, aqui no caso é aquele sensor de presença que ao invés de só perceber no caso do digital, que eu coloquei ele como exemplo, se ele está ou não na sua frente, seria além dele perceber se tem alguma coisa ou não na sua frente, ele saber a distância. Então, se o objeto está a 1 metro na sua frente, ele vai enviar 1 volt, ou se o objeto estiver a 5 metros na sua frente, ele vai enviar meio volt, entendeu? Os prós e contras do sinal. O sinal digital ele é mais confiável e tem uma qualidade maior. E, de maneira geral, é mais curta a transmissão dele, então ele não vai tão longe quanto um sinal analógico. Ele é amplamente utilizado na eletrônica. Então, microcontroladores, de maneira geral, utilizam apenas o sinal digital para a comunicação interna dele. Então, tanto é que toda a programação é construída em binário. Então, sempre que você envia uma informação para ele, de um sensor ou de um próprio microcontrolador para ele, ele vai passar pela porta, vai fazer uma conversão de sinal analógico para digital para conseguir ser produzido pelo e desenvolvido dentro do microcontrolador, vai ser transformado em digital. Mesma coisa, se você precisa enviar uma informação analógica, ela vai sair do microcontrolador num formato digital, aí vai passar pela porta, vai transformar em analógica só para depois enviar. Porque o microcontrolador trabalha apenas em sinais digitais. Devido à sua questão de variação, então ele vai programar sinais e diferenças de valores mínimas. Então, essa não qualidade e não ser estável, por exemplo, você teria uma faixa de 0 a 1000 volts, já é algo totalmente impraticável dentro do microcontrolador, dado que ele trabalha geralmente de 3 a 7 volts. Você teria que ter uma faixa dessa de 0 a 1000 volts para você ter mil possibilidades, né? 1000 posições. Já no caso da digital, você pode ter uma faixa entre 0 e 3 volts, que é predefinido 1.1, 1.1, 1.12, 1.13, 1.14, e dependendo do sinal que ele chegar, ele é definido. Então você tem uma maior estabilidade e confiança, porque você sabe que tem que chegar, ele só define aquele valor quando chega aquela tensão específica. Então, basicamente, aqui do lado a gente tem uma explicação teórica de como funciona uma conversão. Então, você tem um sinal que inicia o seu procedimento aqui. Então, todo o processo dele é 0. A partir do momento que ele chega aqui, você faz uma derivada. Então, ele vai para o alto, a partir desse pico, ele chega no primeiro pico dele de valor. Então, aqui você começa o valor referente senoidal. Então, aqui você tem todo o caminho analógico. Então, a informação varia com o tempo. Você vê que conforme o tempo ela não tem um valor fixo. E em vermelho a informação digital, que ela é fixa com o tempo. Então ou ela está em 0, ou ela está em 1, ou ela varia de acordo com o seu valor inicial. Então aqui ela estaria em, por exemplo, se eu levar aqui referencial em 0, seria no pico mínimo da tensão. Então aqui seria, por exemplo, 1. Quando ele chega no meio, né, seria estado 1. Quando ele chega no topo, seria estado 1. 2, aqui seria estado 1, aqui sinal estado 0, 1, estado 2, que ele passaria em cima, estado 3, estado 2, estado 1. Então, ele basicamente ele transforma o sinal variado no tempo em um sinal discreto no tempo, ou seja, ele tem um valor fixo que muda a partir de uma faixa etária de tempo. Então, ele não fica mudando infinitamente no tempo. A cada percurso do tempo, ele tem um sinal específico que condiz àquele sinal. Isso é dado pela derivada desse valor, a diferença dele.